Boa noite, eu sou a Rose. Eu vou falar do porquê que a Litáurica é religião única e universal. Então, vou falar da religião universal, baseada no livro Vida de Jesus, capítulo 7, e também do livro do Evangelho, no finalzinho, finalizando ali que o Sr. Luigi explicou. Então, eu vou começar lendo aqui e a gente vou explicando. Tomando o nome de Filho de Deus, sabia que tinha o direito de fazê-lo. Adiantando-me ao abismo, sabia que tinha caído nele. Era-me agradável a amargura da morte, como homem obrigado a morrer, e presidia a meus apóstolos o abandono de que mais tarde se fizeram culpados. Pedia forças à minha elevada proteção espiritual, em minhas alianças humanas descia às fraquezas comuns a todos os homens. Minha natureza era, pois, como todas as naturezas humanas, dividida entre a atração da divina providência e a atração das alegrias humanas. Porém, o progresso de meus pensamentos, cada vez melhor e mais intensamente dirigidos para o horizonte celeste, tinha que destruir minhas tendências corporais, convertendo-me no Messias imortal. O homem desvinculado dos estorvos mundanos é realmente o Filho de Deus. João o havia dito antes que eu, e ele não tinha só em vista o porvir conquistado, mas me fez prometer que respeitaria minha denominação e de sustentá-la perante todos e contra todos. Minha posição de Filho de Deus, meus irmãos, é mais compreensível para os adeptos da religião universal que para as almas enclausuradas no círculo estreito de uma religião humana. A religião universal funda-se na justiça de Deus, não levanta templos para uma fração de homens, não tem cultos externos forçados, porém dá a paz depois da oração, porque a oração está despida de todas as superstições que acompanham as religiões humanas. Então, ele está falando aqui do propósito de alma dele, né? Jesus já era um espírito, uma alma antiga, que veio galgando, né? Todas as vezes que entrou na matéria, ele tinha esse propósito de alma, de buscar ascender essa evolução. E quanto mais você se esclarece, mais você olha para trás e você vê a necessidade de ajudar também as pessoas que precisam se esclarecer, aquelas que buscam, né? Que a gente não vai jogar pérolas aos porcos porque a gente não tem mais tempo. Então aqui, a religião universal define Deus com os seus atributos de grandeza e de poder. As religiões humanas definem Deus com as fraquezas inerentes à humanidade. A religião universal tem sua base na alma, como em um santuário. As religiões humanas são condenadas ao erro e à ascensão da razão. A religião universal manifesta-se com elevação nos pensamentos e o desejo de perfeição. As religiões humanas exigem a fé sem proporcionar o sentimento da fé. Elas acabam por converter o homem em fanático e incrédulo. A religião universal, irmãos meus, vos diz que todos somos iguais, em virtude da nossa origem. A religião universal vos eleva no porvir e nos defende contra o orgulho, falando-vos do passado. A religião universal vos dá a definição exata de vosso ser e vos salva do desespero, pois inicia na glória de vosso Deus e vos promete as alegrias em sua casa. A casa de Deus é a casa das inteligências que tenham alcançado a perfeição e o apogeu. É a pátria do Filho de Deus. Dali vem Jesus neste momento para explicar-vos sua natureza. Dali baixou em um dia de misericórdia para ser Messias, vosso guia e consolador. Dali também vos abençoa todas as vezes que vossos olhares pedem a luz de Deus para mandá-lo. Dali também vos chama a todos, sim a todos, um depois dos outros. Eis o céu, o porvir da religião universal. Eis a manhã deliciosa de vossa noite atual, o fim de vossos esforços, o trabalho de vossa existência, conquistar a luz, conquistar um lugar ao sol dos sóis,
uma voz no concerto das harmonias divinas, conquistar a perfeição do espírito e não baixar das altas regiões, senão para ajudar as almas débeis, libertar as almas escravas, senão para demonstrar aos ignorantes a grandeza de Deus e o elevado destino do espírito. Ah, irmãos meus, Jesus falando, né? Merecei esta aventura e recriai vossa alma com esta esperança. Durante vários séculos, depois da última humilhação de seu espírito, Jesus assistiu aos procedimentos contrários a toda a lei divina dos depositários da autoridade religiosa. E se não impediu esses excessos, é porque Deus deixa a cada um a responsabilidade das suas ações perante a justiça. É porque Deus confirma suas leis, não intervindo no exercício da liberdade individual. As forças ocultas podem bem sacudir o mundo. Os messias e os agentes superiores da autoridade divina podem bem ser os mensageiros de luz. Porém, a luta é sempre rude e a matéria resulta mais forte. A materialidade apaga o sentimento da espiritualidade nos mundos inferiores, do mesmo modo que a espiritualidade apaga a materialidade nas altas regiões. Por todas essas razões, não pode pôr freio ao comércio que se fazia de sua doutrina e teve que ouvir suas falsas definições, contemplar os delitos e as abomináveis vinganças, com a alma imobilizada pela vontade divina. Irmãos meus queridos irmãos, bendizei o pensamento misericordioso que me manda novamente entre vós. Não indagueis a Deus seus segredos, mas aproximai-vos ao fogo do seu amor, ao fulgor de sua luz, à inteligência de sua natureza. Desprendei-vos o mais possível das tendências da natureza carnal. A natureza carnal arrasta-vos para amores desonestos, a ambições abjetas, a intentos deleitosos, a demonstrações hipócritas, as alegrias humilhantes para a alma e a perda de vossa dignidade espiritual. Homem como vós outros, eu também estive submetido às leis da natureza e venho dizer-vos que Deus quer a posse de vossa alma toda inteira. Acumulai tesouros para o porvir em Deus e desprezai as riquezas terrenas. Destruí vossa ambição pelas honras humanas e merecei as celestes. Começai a reforma de vossos prazeres depravados, de vossos hábitos silenciosos. Destronai o orgulho, o egoísmo, para fazer resplandecer a modéstia e a caridade. Adorai a Deus como luz e a liberdade como a calma e a força, a inteligência e a pureza, e não o insulteis mais com orações feitas sem a compreensão de seus predicados, que querem a liberdade, a calma, a força, a inteligência e a pureza de vossos desejos, de vosso amor, de vossa fé e de vossa esperança. Permanecei na paz comigo, vós que quereis seguir-me, pronunciai com a efusão de vosso coração a prece que vos vou ditar para terminar este capítulo. Deus meu, faze que este mundo que se represente tal como é realmente, um lugar de provações, um fardo doloroso, uma habitação fria e temporária, mas abranda as amarguras da prova, alivia o fardo com o concurso das almas, irmãs da minha. E descobre aos meus olhares o quadro deslumbrante das faustosas recompensas, devidas à eterna gratidão dos espíritos, para conquistar a espiritualidade pura em tua auréola e tua glória. Então, Jesus, ele não veio do nada com toda essa brilhante espiritualidade, né? Foi galgando degraus de reencarnação em reencarnação, até ele ser eleito como Messias, né? Pela espiritualidade. Então, o Sr. Luigi vem aqui no livro, né, no Evangelho segundo a Litáulica, na matéria O Centro Espírita, ele fala aqui: muitos não se preocupem em saber, mas ser espírita é simples transição de um ponto de imobilismo para a evolução num conceito maior da religião universal,
que se fundamenta na justiça de Deus e não levanta templos para uma fração de homens, nem tem cultos forçados externos, que porém dá a paz depois da oração, porque a oração está despida de todas as superstições que acompanham as religiões humanas. A definição exata deste lugar deveria ser centro de luz, onde se dá a definição exata do homem como ser, para salvá-lo do desespero, iniciam na glória de Deus, nos seus atributos de grandeza e poder, e se diferencia das religiões humanas, o que define com as fraquezas inerentes à humanidade. Aí você vem aqui, não. Você vem aqui na Wikipédia, né? E você coloca aqui. Primeiro você vem no Google, né? E você pergunta o que é religião universal. Ele vem falar aqui, né? Geralmente define-se como religião universal as crenças judaísmo, confucionismo, brahmanismo, budismo, cristianismo e islamismo, cuja compreensão do mundo propõe uma ética na qual o indivíduo escolheria, com maior ou menor grau de autoconsciência, o caminho da sua salvação. Então aí tem uma grande sacada, né? Nós como almas encarnadas na matéria, ainda não estamos totalmente livres dos nossos erros, por isso nós estamos aqui nesse planeta, que é um planeta que ainda está em evolução. Então a gente não vem pronto, a gente vem com uma alma que tem que ser educada, né? É como se você fosse escolher uma escola para você se graduar, para você receber um diploma. Você, no mínimo, você ia ver toda a bagagem daqueles professores, daquelas pessoas que estão tentando te passar um ensino, né? Então, quando a Litáurica fala de religião única universal, ela está falando da mãe de todas, né? Do início. Então, o universo, ele nunca ia deixar os homens por suas responsabilidades, né? Então sempre a religião universal, ela nunca deixou de ser o que sempre foi. Então a Litáurica, ela vem simplesmente trazer novamente esse conhecimento, né? Então com isso ainda traz a prova da reencarnação através da fotografia da aura, né? Então a pessoa que chega na Litáurica, ela tem que despertar essa autoconsciência e entender que ela está num caminho de evolução, né? Porque aqui ela fala de salvação como se fosse possível, né? Você se salvar de algo, né? Você salva a sua alma, e a sua alma, ela vai passar por degraus evolutivos. Então ela precisa compreender isso na religião. Então se a pessoa ela faz confusão, já tem dificuldade de entender o que é religião universal, dificilmente também ela vai entender o que a Litáurica representa. Então é importante trazer esse conceito para as reuniões de estudo, quem tiver dúvida, a gente tratar desse assunto, porque se você entender o que é a religião universal e compreender a Litáurica dentro desse conceito, você entende a Litáurica, né? Aí vem aqui, ó, dentro da Wikipédia, religião universal. Religião universal, no contexto convencionado da classificação morfológica das religiões, pode constituir-se como uma religião cujas leis e preceitos sagrados, bem como sua cosmogenia, são postos como de observância obrigatória para todos, nesse caso entendido toda a humanidade. Assim entendida qualquer que seja, pois pode-se conceber várias sem reserva. Uma tal religião pode ser diretamente contrastada com as, por assim dizer, religiões étnicas, em termos de suas características, já que estas últimas são, conforme John Reynolds, matizada por traços éticos de âmbito nacional. Cornelis Tielli é geralmente considerada a primeira pessoa a formalizar essa classificação no estudo ocidental da religião. Então, pelo já estabelecido, religião universal pode ter feição plural, isto é, muitas pode se conceber. Universalizar religiões, diferente de embora relacionada a termo universalismo, e pode-se entender como estratégia de universalizar, ou seja, absorver tanto quanto possível qualquer e toda religião das pré-existentes, em sua estrutura e em seus princípios sagrados, ou ainda mais contraria extremadamente, regar tudo
até o ponto em que todas as religiões venham ser encaradas necessariamente como as mesmas, forçosamente de qualquer maneira. Contudo, não é de forma alguma sinônimo de universalismo. Aí vem aqui, ó, comparação entre as religiões universais. É um exemplo. Comparação entre algumas ditas religiões universais. Então, ele está falando aqui, ateísmo inclui-se para fins comparativos, embora pode ser ou não ser considerado como religião. Elemento de fé, o cristianismo aceita, né, que é causa e efeito, karma, o budismo aceita. Pós-vida, o cristianismo acredita na vida eterna, no inferno eterno, o budismo no renascimento. A pré-vida, o cristianismo rejeita, o budismo acredita no renascimento. A vida ascética, o cristianismo rejeita, o budismo aceita. Os rituais de devoção Bhakti, o cristianismo aceita, o budismo coloca como aceita, mas é opcional. O não homicídio e vegetarianismo, o cristianismo só aceita para os humanos e em caso de guerra justa. O budismo aceita e é obscuro ainda para a alimentação. O livre-arbítrio humano, o hipercalvinismo rejeita, outros aceitam em vários graus, o budismo aceita. A Maia, a existência Maia, o cristianismo aceita e o budismo aceita. A alma, a existência, o cristianismo aceita, o budismo rejeita. Deus criador, o cristianismo aceita, o budismo rejeita. Deus pessoal, o cristianismo aceita, o budismo rejeita. Epistemologia, o cristianismo, a onisciência de Deus, apenas conhecimento sensitivo, base racional, as escrituras sagradas. O budismo aceita o conhecimento sensitivo e a base racional. Autoridade epistêmica, o cristianismo é a Bíblia Sagrada, o Papa é o catolicismo e o budismo é Buda e os escritos. A salvação, o cristianismo acredita no céu eterno, o budismo no nirvana. A metafísica, a realidade final, o cristianismo é Deus, matéria, tempo, espaço e almas e o budismo é a sunyata. Então, a gente para e analisa, né? A profundidade do conhecimento que a litáurica traz, né? Então, você vê que as religiões hoje, modificadas do conceito mãe, que é os Vedas, né? Que a gente não tem mais registro dos conhecimentos védicos, foram perdidos ao longo do tempo porque é muito antigo. A gente tem inspirações que foram formando os livros que a gente tem hoje. A litáurica, ela, para quem se aprofundar nos estudos, vai ver que a mesma alma, né, que encarnou agora, que fez a litáurica, é a mesma alma que esteve envolvida com os conceitos religiosos desde o início. Então, ele vem finalizando e fechando um laço da evolução dele para trazer esse conhecimento. Aí cabe a cada um de nós a preocupação em que caminho você está direcionando a sua evolução da sua alma. A litáurica tem a prova da reencarnação através da fotografia da aura. Abre sua bagagem kármica para você tomar consciência daquilo e poder trabalhar em cima daquilo. Ela dá a oportunidade da pessoa se perceber como a formação de um espírito, né? Permitindo a pessoa acessar um trabalho de tratamento espiritual. Ela tem os livros e os conceitos espirituais baseados na primeira religião mãe, que são os Vedas, passando pela codificação de Kardec, traz conhecimentos cristãos, né? E então é uma experiência para uma alma, porque nós não somos almas novas, nós somos também almas que já temos bagagens. Então, a pessoa, quando ela desperta que a alma dela está chamando ela para um conceito mais aprofundado no conceito de religião, a pessoa ela precisa se aprofundar na litáurica, né? Porque a litáurica está pronta, né? Então, o que falta para a pessoa entender a litáurica como religião universal? Ela representa a mesma matriz, o mesmo início. Por isso, religião única e universal.
Nunca existiu outra. Os homens é que foram fragmentando esses conhecimentos e dividindo isso em religiões. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas, elas vão às vezes para determinadas religiões porque os antepassados direcionam elas. Mas esses antepassados, eles também já podem estar muito equivocados há muito tempo, né? Então, sempre na família você vai ter alguém que tem uma busca maior. E essa pessoa, ela vai acabar achando a busca dela, né? E hoje, infelizmente, qualquer religião que não contemple a reencarnação é perca de tempo. É jogar toda a evolução que a tua alma ainda precisa ter fora. Porque se você não olhar para o mundo hoje e ver as consequências que a gente está vivendo e não olhar para dentro de você e entrar numa reforma íntima, moral e espiritual, não sei qual o sentido de estar aqui nesse momento, né? A gente está finalizando um ciclo e a gente precisa tomar consciência disso, né? Eu, com todos os meus estudos, cada vez mais eu vejo que a tua consciência, ela vai olhando para pontos que antes você achava desnecessário, né? E cada vez mais você vai observando que nada mais pode ficar sem ser observado, porque você vai crescendo nas suas experiências, né? Então, assim, a gente vai assumindo mais responsabilidade, né? Infelizmente, a gente olha para trás e vê, cada vez que eu olho para trás, eu penso assim, meu Deus, tem mais trabalho do que eu imaginava. Ao invés de falar assim, olhar para trás e falar, tá ficando mais leve e tá ficando mais tranquilo, porque eu venho trabalhando e... Não, ao contrário. Porque as pessoas, elas ainda não entenderam que a gente está aqui de passagem, que a gente está aqui para realmente descobrir que a nossa casa é lá, não é aqui, e descobrir que aqui a gente representa um papel, cumpre, dá personalidade vigente, mas a bagagem muito maior nossa é a que a gente trouxe, né? Então, o que vai impulsionar essa alma é todo um conjunto. Então, tem que se olhar para o que trouxe, tem que se olhar para o que está agora, mas o principal é você já se projetar para o futuro, né? Da tua alma. Ela quer te dar essa bagagem. Ela te abre o livro da tua alma, ela te mostra o que você trouxe, ela te dá consciência do presente e ela te mostra como preparar esse futuro, tá? Então, eu quis trazer esse título para a gente poder ver que quanto mais a gente estuda, é muito mais profundo e muito mais sério e muito mais interessante do que a gente possa imaginar, né? Então, a litáurica ela não entra no conceito de um lugarzinho para você frequentar, de um centrinho espírita para você lá tomar um passe. Ela é muito mais profunda que isso, né? Então, espero ter trazido um pouco de reflexão. Obrigada.